E aí, se você tiver com o direito de dirigir suspenso no Brasil, você poderia dirigir em outros países? Vamos analisar. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Uma pergunta que tem sido reiterada é o seguinte: doutor, eu estou com a minha carteira de habilitação suspensa no Brasil, um caso recente, inclusive, que eu fui consultado, e nós vamos fazer um passeio de moto pela América do Sul. Um grupo de motociclistas, vamos fazer um passeio pela América do Sul, começando ali pelo Chile, etc., e toda a América do Sul. E eu gostaria de saber, estando com a minha carteira de habilitação suspensa no Brasil, eu posso dirigir nesses países? Veja que interessante. Você, em princípio, tem o direito de dirigir nos países que há acordos e convenções internacionais, não só aqui na América do Sul, mas nos Estados Unidos, na Europa, vários países. Inclusive, o próprio Senatran, ele tem, se você tiver curiosidade no site, a relação dos países com os quais o Brasil mantém acordos e convenções de reciprocidade de tratamento. Ou seja, você poderia dirigir com a sua própria carteira de habilitação. Se você não é habilitado no Brasil, você não poderia ter o direito de dirigir no lugar, né, fora do país, por não ser habilitado. Se o teu direito juridicamente está suspenso, também não teria. Porém, na prática, olha só, na prática não há condições de haver esse controle, ou seja, você saindo do país com a tua carteira de habilitação física, até porque na digital apareceria a informação, mas a carteira de habilitação física, ela continua existindo como qualquer documento, inclusive como documento de apresentação pessoal, né, identificação pessoal. Você não teria como ser fiscalizado nesses outros países, seja na América do Sul, Estados Unidos, etc., na prática, não teria como executar a fiscalização. Primeiro que a dificuldade de compreender como é a situação aqui no Brasil, de órgãos de trânsito, ou seja, essa divisão política que nós temos no nosso país em estados federados, né, com a autonomia de cada órgão executivo estadual, Detran, para emitir a carteira de habilitação e tratar o processo de suspensão do direito de dirigir. Então, essa pergunta que foi feita por essa pessoa, esse empresário do passeio de motocicleta, a gente pode dizer com toda tranquilidade que não haverá problemas na fiscalização e, principalmente, se eventualmente houvesse essa situação, autuado fora do país, não teria como ter efeitos no Brasil, por exemplo, uma cassação de carteira. Porque no Brasil, se você dirige com a carteira de habilitação suspensa, significa que você poderá ter a cassação dela. Mas se você está fora do país, eventualmente teria uma punição naquele país em que você está circulando, mas não traria efeitos no Brasil. Isso envolve não só direito de trânsito, mas direito internacional. Você veja que situação complexa que acaba surgindo, uma situação interessantíssima, né? Mas na prática aconteceria isso. Se houver um sinistro, um acidente, aí poderia a autoridade local verificar a regularidade da tua carteira de habilitação. Aí poderia complicar um pouquinho, porque teria que oficial buscar informações da autoridade brasileira para verificar se há regularidade na carteira de habilitação desse brasileiro que está dirigindo fora do país. Aí poder-se realmente ter um problema. Um serviço, vamos dizer assim, que aqueles clubes de serviço, como antigamente fazia o Touring, o Automóvel Clube do Brasil, de prestar informações para as autoridades estrangeiras. Mas isso que na prática acaba acontecendo. Muita gente, inclusive, que vai ficar um tempo fora do país, ela submete a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, vai ficar 6 meses, né, na Flórida, por exemplo. Ela entrega a carteira de habilitação dela, acaba se utilizando do veículo fora do país, nos Estados Unidos, e quando retorna faz o curso de reciclagem. Ah, mas doutor, então está dando dica de como escapar da legislação? Não, a minha obrigação, quando consultado, é prestar a informação correta e real daquilo que acontece. Aqui eu não estou ensinando ninguém como fazer chicana ou coisa parecida. Eu estou respondendo uma pergunta e dizendo algo que não tem como ser contestado pela autoridade. Aí nós estaríamos muito mais com um problema moral, pessoal, do que um problema jurídico para ser enfrentado. Espero ter feito esclarecimento aí, de forma ousada até nessa resposta, reconheço isso, mas é o que na prática acontece. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.